Olá, queridos ouvintes da Rádio Marandé. Explicar para o João, Marandé em Tupi quer dizer ao contrário, diferente, de outra forma. Estava curioso. Tupi quer dizer isso. João, nós falávamos agora, antes de começar, né, a respeito da tecnologia, que há 75 anos atrás não existia nem satélite. E hoje a tecnologia, para o bem e também para o mal, né, facilitou se fazer muita coisa, né? Como os filmes, né? Os teus maravilhosos filmes que estão no YouTube. E no mundo todo, infinitamente, o que tem de cultura dentro da rede, né? Mas, João, de toda essa tua trajetória, desde que tu saísse de Jaguarão, a gente queria conversar um pouco sobre ela, sobre os filmes do YouTube, sobre a questão do Pino, Fantástica, porque o Pino era alguém totalmente fora da curva, Fora da curva. Que só os loucos fazem história, né? É isso. Então, eu sempre falo, né, que eu saí devagar para ir no velório do Pino e cheguei lá, claro, era um velório, mas era um velório... Foi uma celebração. Celebração, exatamente. Foi uma celebração. Celebramos a vida que ele viveu, foi isso, né? Foi incrível. Incrível. Então, João, conta para nós um pouco aí da tua história, da arte, que a gente falava também que o artista é pouco reconhecido, as pessoas pensam que artista não precisa de dinheiro, que ele não come, que ele não paga água, que ele não paga luz, né? Então, é um processo que tem uma forte tendência também, né, infelizmente, nesse momento mundial, de ódio à cultura, né? Sim. Do preconceito contra a cultura e o que seria da vida sem arte, né? Então... Eu não consigo entender assim, essa função do ódio da cultura, porque todas as pessoas consomem objetos e coisas produzidos culturalmente, tipo série da Netflix, da Amazon, da Prime Video, da Globo, de todos esses lugares. O que a gente estava falando, que eu acho, é que quando você não tem o respaldo de uma grande empresa como a Globo, SBT, Amazon, enfim, esses lugares que te dão respaldo, ou gravadoras de disco, você fica como independente. E esse independente parece que não... Por ser independente, parece que é sujo para o outro. Mas uma coisa que eu tenho visto, que eu acho interessante, essa questão agora da uberização da vida, por um lado é ruim, por outro, alcança esse... Porque todos nós que somos artistas sempre fomos autônomos. Raros os que tinham carteira assinada, a gente sempre foi autônomo. Então... Toda essa uberização da vida geral começa a chegar perto da gente do negócio que a gente já tem experiência. As pessoas estão vendo que... Então parece um pouco que estão se abrindo para entender que sim, somos todos PJ, estamos todos trabalhando juntos. Então dá um pouco de mudança assim, nessa forma de ver, sabe, das pessoas. Mas eu acho que ainda falta muita coisa. Muita coisa, sabe? A gente tem internet, tem YouTube, tem Instagram, Facebook para... fomentar as coisas, né? Mas eu acho muito cruel com a gente, artista, trabalhar, porque no fim você está trabalhando pro algoritmo. É algoritmo, né? Algoritmo. Você fica trabalhando para aquilo, porque você não cria. Tudo que se cria tem um tempo, né? De maturação, tem um porquê. Aí você tem que estar ali alimentando aquilo todos os dias. Então um vídeo... Eu vejo muita coisa, o cara com a toalha na cabeça, fulano fazendo... Não é pra fazer uma capa sensacionalista para chamar atenção. Eu não quero ter que acordar todos os dias e ter obrigação de fazer uma coisa. Esses dias eu tava lendo a Rosalía, sabe, cantora, que ela disse que tem que fazer um novo disco, mas ela não vai se entregar à pressão do dinheiro, porque tem que entregar agora. A arte não é assim. E é muito difícil. Adoraria eu ter o respaldo de uma grande emissora, de grandes coisas para produzir, para me dar mais segurança de dinheiro, adoraria. Só que ao mesmo tempo, quando você aprende a gerenciar o seu circuito e a fomentar as coisas, é muito mais libertador, porque você faz o que você quer, né? Com certeza. Você começa a produzir e faz o que você quer. E o que tem me levado a produzir cinema, a conseguir fazer, são as leis de incentivo. Que foram... São essenciais hoje, né? São essenciais, gente. É uma coisa tão simples que as pessoas demonizam e enchem o saco, assim, eu não tenho paciência mais para explicar. Mas assim, a maioria dos meus filmes, eles aconteceram a partir da Aldir Blanc, da Paulo Gustavo. E são filmes que a gente emprega muita gente. Tem o último filme agora que eu fiz, chama Mãe, com a Valéria de protagonista. A gente abre uma empresa e são 40 pessoas envolvidas no filme. Aí se você tem R$200 mil para fazer o filme, 40 pessoas, esse dinheiro volta para a cultura, que volta para o supermercado, que volta para a escola, que volta para o pet shop. Então é circular, eu não sei qual é o problema. E falando do filme Mãe, né, a abordagem dele é fantástica, né? Ela passa pelo problema financeiro da periferia, né? Ela passa pela questão da homossexualidade, né?
os tabus que ainda existem, por incrível que pareça, né? A gente falava da tecnologia alguns minutos atrás, e tem tabus assim que são inconcebíveis hoje em dia, né? Inconcebíveis. Mas parabéns pelo filme. Obrigado. É que eu acho que as coisas estão mudando muito rápidas, mas ainda tem coisas que são arraigadas nas pessoas que elas não conseguem mudar, por exemplo. O Mãe é um filme que fala sobre maternidade, para nós, né? Para mim, para a Valéria, basicamente sobre maternidade. Depois vem a questão de ser uma mãe travesti, de uma preta, de uma família no Rio Grande do Sul. E o que a gente queria com esse filme é que a gente conseguisse chegar nas pessoas, não da nossa bolha, que entendem, que versam sobre isso, né? Mas nas outras pessoas. E a gente conseguiu, a gente circulou o Brasil inteiro, a gente ganhou o prêmio de melhor filme no Amazonas, fomos para Minas, depois teve Goiás, a gente está por aí, já foram mais de 14 festivais, e o que tem sido interessante é que eu tenho ido em algumas sessões divulgar e chegam umas pessoas que eu vejo que não são da nossa bolha, do nosso circuito artístico, mas que gostam de assistir, senhoras, senhores, eles dizem, me toquei muito pelo filme. É esse o sistema, é esse o circuito que a gente quer burlar, chegar nas pessoas através de uma história e fazer com que elas se sintam tocadas por aquilo, né? E que abra o debate de uma vez por todas, de respeito, mas assim, de tolerância. Eu não gosto muito do termo tolerância, né? Porque eu tolero apesar de... Não, sim, eu tenho que respeitar, ponto final. Não gostar é um direito que todo mundo tem de qualquer coisa, né? Até porque preconceito, em maior ou menor grau, as pessoas todas, de certa forma, têm um problema. O que tu faz com esse preconceito, né? O problema é o direito que as pessoas se dão de abrir a boca e falar o que querem pras outras. Exatamente. Não é assim. Exatamente. Eu acho que as redes sociais abriram uma boçalidade animalesca, porque as pessoas abrem a boca, cortam ali e elas falam. A frase do Humberto Eco diz tudo, não vamos repetir aqui porque para não ser agressivo, mas mas assim, tipo, aí as pessoas falam o que querem e aí vira um monte de gente falando o que quer. E eu tenho uma coisa aqui comigo, assim, acho que foi da criação do meu pai, nem todo mundo tem o que dizer, Alencar. Nem todo mundo tem o que dizer, nem todo mundo é alguém para ser ouvido, todo mundo merece ser ouvido, tá? Não é esse lugar, todo mundo merece, mas assim, nem todo mundo pode versar sobre determinado assunto com maestria, sabe? Não vamos debater física quântica aqui. Pois é. Óbvio, que a gente sabe disso. Antes existia o papo de boteco, que a gente ia lá, debatia física quântica e tudo, agora parece que a internet virou esse lugar, e aí você não consegue achar... O jornalismo também se dissipa nesse lugar, que eu sou jornalista de formação. Antes você tinha o jornalista, que era a sua referência para reafirmar uma notícia, para dizer que aquilo era seguro. Hoje tudo se perde, porque todo mundo é jornalista. Então você não tem uma coisa onde o fato seja de verdade, onde a coisa seja... E a gente está na dúvida do que a gente está assistindo, principalmente tipo notícias, entre aspas, ou um debate, entre aspas, no YouTube, se ele é realmente verdadeiro ou é fake news, né? Sim, tudo. As coisas são tão muito bem feitas que... Então, tá quase uma terra de ninguém. Sim. E aí, eu volto na questão dos nossos filmes, dos projetos que eu fiz, que eu acho que é importante, porque tá uma terra de ninguém, tá todo mundo comunicando, acho incrível, a gente vai achar uma forma de comunicar, isso é um momento que a gente está mudando a forma de comunicar, então vai ter esse imbróglio até virar. E uma coisa que eu acho muito importante, que a gente precisa preservar a memória, que aí eu acho que entra as questões dos filmes. Tipo, essa preservação é muito importante, da memória, do patrimônio que a gente tem. Os filmes que eu fiz aqui em Jaguarão foram pela lei. Então, quando você bota esses projetos pela lei, eu acho que eles têm que, de alguma forma, retornar para a sociedade. Porque é da sociedade que a gente pega a verba e volta, eu acho que é circular. Então, eu falei sobre o meu pai, sobre as obras dele de pontilhismo, falei sobre a Manice e o trabalho dela como agitadora cultural e mãe de santo na cidade, falamos sobre a Teresa das Galinhas, que é uma figura icônica, para que isso volte para as novas gerações. É importante que prefeituras, os sistemas de governo, de gerenciamento da nossa cidade façam com que isso volte, porque senão é uma ponta que fica solta. João, em questão da Teresa das Galinhas, eu estava observando a fala da Lorena, que eu acho, de certa forma, muito legal o fato de não saber, alguém deve saber, né? Mas a ampla maioria da cidade não sabe onde ela morava, quem eram seus parentes. Ninguém na cidade sabia, como diria o Hélio Ramírez, né, com a Cristina Louca das Ervas, né? Então, torna mágico. A figura da Teresa torna mágica. Eu achei muito legal esse enfoque que foi dado O que aconteceu com a Teresa? A gente procurou pessoas da Teresa. Eu e a Lorena procuramos. Eu, a Lorena e a Ana Júlia, né, que encabeçamos o projeto. E as pessoas não respondiam, não atendiam, não retornavam. Não sei se elas tinham receio de dar entrevista ou de falar sobre isso, né?
E a gente foi fazendo a partir... Aí o que a gente pensou? A gente pode estruturar isso a partir do olhar dos outros, a gente pode definir essa pessoa, né? Analiticamente, a análise faz isso a partir do olhar do outro, a gente se significa, né? Então a gente resolveu construir a Teresa a partir do olhar das pessoas, já que a gente não tinha familiares e tal. Ficou incrível, ficou muito mais emocionante até do que fosse a verdade real, nua e crua ali, sabe? Da foto dela, onde nasceu. Porque aí você estrutura a partir da memória mesmo, de uma memória afetiva das pessoas. Só que a partir daí as pessoas, os familiares dela, resolveram acessar a gente e dizer que querem falar. Eu digo, tá, vamos fazer um Teresa 2, vamos começar a abrir isso, vamos fazer... surgiu essa possibilidade. Surgiu essa possibilidade. Mas que fantástico, fantástico. Então vamos esmiuçar isso, vamos anexar, vamos aumentar o filme, vamos fazer, sabe? E a nossa ideia é fazer de todo mundo. E fazendo, assim, do Adem, do Louco da Vara, não sei quem. P3. Do P3, sabe? Do Joãozinho, de todo mundo, sabe? Para que a gente tenha essa memória afetiva e das pessoas que formam essa... É muito fácil a gente falar dos prefeitos de Jaguarão, sabe? Do fulano de tal, mas falar dessas pessoas que eu acho que é o que mantém as nossas regiões mais afastadas dos centros urbanos com essa característica pitoresca e vivaz, assim, de vida, que são essas pessoas que tinham um elan que só tem quando a gente espraia, assim, sabe? Não, e tem aquela... Uma frase, um mini texto do Leminski, né, que ele fala, ainda vão me matar numa cidade, nessa cidade, né, porque principalmente o dia de descobrirem que o que eu acho importante é o que acontece nas ruas da cidade e não dentro das casas. Sim. O Leminski de Curitiba, né? Sim, sim. Então, esse a questão da parte boa da internet que hoje abre não para um mercado querer fazer uma coisa para ganhar milhões, né? Por exemplo, pessoas que estão fora de Jaguarão, que eu já vi que viram no teu canal todos esses filmes, se emocionaram. Sim. Eles viveram esse presente aqui, né? Sim. Do que acontecia e tá perpetuado ali para a memória, né? O filme da Teresa, por exemplo, deu não sei quantas mil visualizações. A gente não esperava, assim, foi muito legal, todo mundo viu, todo mundo comentava, a gente ficou muito feliz, assim, sabe? Foi muito legal. Não pro ego da gente, porque isso é o meu trabalho. Como tem gente que vai lá, levanta uma parede, o meu trabalho é fazer isso, mas assim, o legal é ver que isso chegou nas pessoas de alguma forma. Exato. Que as pessoas viram, que elas trocaram, que elas falaram sobre isso, e isso vai se perpetuando, e um falar pro outro, porque se a gente apagar a memória das coisas, sejam elas boas ou terríveis, a gente pode cometer os mesmos erros, a gente vai esquecer de coisas que são importantes, então acho que a gente precisa prezar a memória. E essa memória das pessoas da rua precisa ter, e Jaguarão é uma cidade histórica, a gente tinha que ter um espaço para isso, para essa memória material, uma cidade dessas, tipo, com todo esse patrimônio arquitetônico, de fronteira, carrega uma simbologia e uma característica, uma qualidade ímpar e que eu acho que a gente trabalha muito pouco, sabe? Sim, é um cenário pronto, com o rio no centro da cidade, tudo, né? Dentro do miolo do centro histórico, uma fronteira que torna a gente diferentes de uma cidade do interior somente, porque eu vivi muito mais a minha infância no Uruguai do que no Brasil. Eu ia mais para o Uruguai do que para cá, porque eu amava, eu gosto. Então isso te torna diferente. Exatamente. Então, esse processo, né, e ainda mais essa questão da cultura, da pluralidade que se pode alcançar com a cultura, de enxergar tudo, né, para poder pensar e formular uma opinião sobre as coisas, mas enxergando de todas as formas possíveis, né, do que muitas pessoas escreveram sobre Jaguarão, historiadores que já fizeram também. Sim. É essencial que se tenha uma visão global do teu rincão, né? Eu acho, do teu pedaço onde tu nasceu, foi criado, vive e é apaixonado, né? Eu ando para cima e para baixo muito fora, Rio, São Paulo, tudo que é lugar trabalhando, mas eu venho para cá, minha raiz é aqui. Eu sou um artista de Jaguarão, aprendi em Jaguarão com meu pai, com os amigos do meu pai, foi daqui que eu saí. Fora eu instrumentalizei as coisas que eu aprendi. Quando eu fui fazer CPT com Antunes Filho em São Paulo, que era de teatro, eu tinha aula de dramaturgia, de retórica, de dialética, de cinema, de psicanálise e teatro. E as coisas que eu via de cinema, eu já tinha visto com meu pai quando eu era pequeno. Eu dizia assim, meu Deus, eu já vi isso. Não devia ter visto porque eu era uma criança. Mas assim, depois eu comecei a juntar as pontas. Então, tem muita gente interessante em Jaguarão eu encontro amigos de fora que Jaguarão tem um mistério. O pai dizia, Jaguarão é mais dark que Londres. E tem um mistério dessa formação, tem uma coisa, assim, cultural, sabe? O pai me falava que uma vez veio
as gurias do Leguel, sabe? A Rogéria, Sim. Divina Valéria e tal, não puderam se apresentar no teatro, passaram de Fusca elas para o Uruguai para se apresentar. Eu fui me conectar com essas pessoas no Rio e São Paulo, eu fui falar do Jacques, do Jean Jacques, que era daqui, que era meu tio, e a gente falando sobre isso. Coisas que alguém me deu, e isso vai te dando, sabe? Só que você tem que prezar por essas coisas. Eu acho que a juventude, ela tá... largou de mão a memória, o passado e as coisas que importam, sabe? É só TikTok, é uma coisa muito rápida, então o passado não importa. E eu acho que assim a gente vai ficando vazio. E tá difícil, né? Essa geração, ela tá completamente alheia ao próprio local onde nasceu, né? Sim, por os causa amigos que você territorializa. Não, e os amigos também se tornaram virtuais, né? Então, aquela coisa de ir para um boteco beber até 6 horas da manhã, isso está terminando, né? Não que seja bom fazer isso ou ruim, aí é uma questão de maturidade, de saber o que está fazendo, né? Mas assim, o contato com as pessoas, né? De apertar a mão, de bater bate-boca, um bate-boca claro, legal, olhando olho no olho, né? Ó, ele é humano, eu sou humano também. É um processo dialético, dialético de conversa. Eu falo, você fala, eu falo, você fala, você me ouve. Porque isso é um processo de interpretar isso. Você fala, eu estou te ouvindo. É se ouvir e responder ao outro. Isso está se perdendo, né? Até porque aqui é nós, o nosso rosto. Eu não botei aquela foto bonitinha, né, do Photoshop e você no já perfil. Você não corta só na frase de impacto do que você está dizendo, você já não conecta com outra coisa. Tem os desvios da linguagem, a coisa que não encontra, mas que você tem que arrumar junto com a troca, sabe? Eu acho que é novo, a gente não vai sair disso, é o que veio, só que eu acho que os pais teriam uma obrigação muito forte dentro disso de mostrar essa... Eu acho que os pais largam, sabe? Eu acho que precisaria mostrar isso. Para os filhos, você tem uma criança ali, essa criança você pode chegar e mostrar e trazer. Isso vai acontecer. Negociar. Só que se você der uma outra coisa junto, ela vai estar ali com uma hora tu brinca e outra hora tu pode usar. A gente não pode, o novo sempre vem, não dá para ir contra. Agora... o que você faz junto com isso é o que diferencia, né? Foi sempre assim. Eu sempre disse, o futebol no meio da rua, no campinho, é a coisa mais democrática que tinha. Não tinha juiz, né? Era um consenso entre os dois times, se era falta, se era lateral, se não era, né? Então ali você aprende o convívio, né? E tem as coisas horríveis que não cabe citar o que acontece na internet, mas é aquela coisa, né? Não existe nada só bom ou só ruim. Nada. Tudo tem um lado ruim. A exceção eram os vinis, na minha opinião, do Pink Floyd. Que o lado A era tão bom quanto o lado B. Os dois eram bons. Mas eu acho que tudo tem múltiplos lados e a gente não está mais conseguindo falar sobre esses múltiplos lados. Se ouvir, falar todo mundo fala, né? Mas se ouvir sobre isso, porque eu acho que as pessoas podem discordar e falarem sobre aquilo, né? E as crianças, principalmente, que estão na internet, elas precisam de uma coordenação, assim, porque senão... E para nós que fazemos alguma coisa artística, se perde no meio da internet, porque assim, eu faço filme, eu disponibilizo esses filmes, você precisa fazer um corte que naquele primeiro segundo já tenha uma coisa muito estridente, um grito, não sei o quê, para que você capte a pessoa, para a pessoa ver, e às vezes não é isso o seu trabalho. Então alguém tem que ter um tempo de 1 minuto para ver o que é para entrar, e as pessoas já não querem mais ter isso. E aí, para que você consiga divulgar isso para mais pessoas, você tem que monetizar, você tem que pagar não sei quanto para começar a abrir para outro lugar. Então, no fim, uma coisa que a gente diz que é maravilhosa, que você tem à sua disposição para fazer e acontecer, não é assim também. E tem um detalhe, né? Depois de monetizar uma vez, organicamente passa a ser uma peleia para aparecer, né? Quanto mais monetizou com R$50, o próximo vai ter que ser 100. E aí é que a gente entra no circuito, eu estava vendo esses dias, dos amigos e das pessoas que a gente volta no mesmo assunto, de fomente o seu amigo que faz cultura independente, ou que tem... Exato. Às vezes não é nem independente, você tem até dinheiro para fazer, mas assim, fomente a pessoa que está com você. Vá, assista o filme do João, mas também assista o filme que foi do Super-Homem. São coisas distintas, mas assista o que está perto de você, para que essa pessoa também consiga fazer mais coisas. Porque no fim não vai ter filme de Super-Homem todos os dias, e você vai ver o filme do João. Você não vai todos os dias no show da Anitta, mas você vai no show da Valéria, porque você vai estar no bar não sei onde, ela vai estar ali. Então, no fim, a vida ela acontece no mais simples, e a gente fica olhando sempre para o mais adiante, sabe? E é preciso disso. E eu sei, é uma opinião muito própria minha. Eu sempre acho que a arte, ela não tem que ser aquele final que a gente, nos contos de história em quadrinho, quando o pai da mãe nossa lia pra gente, né? E viveram felizes para sempre. Eu acho que a arte, ela tem que fazer pensar. Claro.
tem que ter a mensagem. É que tem a diferença de arte para entretenimento, Sim, né? exato. De artesanato para arte. Exatamente. Tem as variações nessas coisas, diferenciações. Sim. Mas o artista, ele tem essa, na meu ver, sim, essa responsabilidade de ser honesto com o público, né? Tem que dar um recado, tem que provocar uma reflexão, como um livro, como um filme, sim, uma peça de teatro e tal. João, vamos falar do Pino um pouquinho? Vamos. Meu professor de inglês também, como de toda a cidade. Quase toda. Ele ficava indignado, mas eu já dei aula para teu pai, para tua mãe, estou dando aula para ti, daqui a pouco vou estar dando aula para teus netos, assim como E por pouco não aconteceu isso comigo. Por pouco. O pai deu aula para mim também. Era uma figura muito rara, né? Muito rara. Eu falo muito sobre ele, assim, com os meus amigos que conheceram e fora, porque ele era muito raro, um cara que morreu com 85 anos, eu acho, de Alzheimer, e foi sempre muito à frente do tempo dele, porque eu sou um filho que eu tenho quase 40 anos, tenho a minha irmã que tem 30 e poucos, então tem o Lorenzo ainda, que era mais velho de nós, então o pai teve filhos muito tarde, e era uma figura muito rara, porque ele sempre foi muito aberto para tudo, como todo mundo tinha suas questões, seu jeito, mas assim, sempre foi muito aberto para tudo, né, artisticamente, enfim, e eu acho que esses trabalhos, que é o que a gente fala do filme, o pai trabalhou como pintando a óleo e também o negócio do pontilhismo, né? O pontilhismo eu fiquei surpreso, porque eu só fui entender a obra dele depois que ele morreu. Que eu fui ver, estudar para fazer o filme, até estou falando com a André, que é minha parceira nessas pesquisas, eu não tinha entendimento do quanto isso é grande. A Lorena Fonseca me falando sobre isso, tipo, cara, teu pai mapeou toda a cidade, a mudança que teve arquitetônica da cidade, isso é uma coisa que é patrimônio, isso é uma... A arte também serve para isso, em vez de ser uma fotografia, tem aquilo ali pintado, sabe? Isso eu não tinha dimensão disso. Eu acho que foi o Cláudio Viegas que fez um comentário da nuvem saindo dos prédios, que foi se não tiver cuidado, o prédio... E isso não é agora, a gente está em 2025, sim, isso foi em 1968, 1970, 80 e poucos, sim, o pontilhismo, faz muitos anos. Então, se a gente desloca isso do tempo agora para trás, alguém que lá nos anos 70, 80, início, estava pensando na preservação de um patrimônio que recém agora o IFAM está tombando à frente das casas para a gente não destruir. Então, isso era muito à frente do tempo. Verdade. Sabe? E esse pensar artisticamente, o pai junto com ele tinha uma série, tinha um mulato, aí tinha o Pompilho, tinha uma casta de gente assim que pensava fora da caixa, que construiu essa coisa de Jaguarão, das nossas memórias, da arte. Muito, muito interessante, assim. Eu achei muito, muito legal poder mexer, assim, nas coisas. Não tínhamos obras mais, né? A gente só tem cópia que eu fiz, porque o pai vendeu todos esses filmes. A gente foi na exposição que teve também, a gente foi pedindo para os amigos, quem tinha, quem não tinha. Unir essas coisas, sabe? É um mapa da cidade, das casas, das coisas, isso é muito importante. Impressionante, né, que surpreende, no caso... Porque eu convivia com aquilo, né, Ale? Exatamente, com aquilo dentro de não casa, pela capacidade que ele sempre teve, foi um grande artista, né? É que tava ali, eu não sabia o que era aquilo, é quando eu fui esmiuçar, digo, cara, isso é um trabalho muito grande, isso é um trabalho muito grande, de um serviço social estadual, mundial não, mas assim, nacional, da preservação de uma cidade, que é um centro histórico. E uma outra coisa que pessoas que não foram alunas dele pensam, o Pino é professor de inglês, mas eu acho que ele falava mais fluentemente francês. Ele amava francês. Amava mais o francês do que o inglês, ele dava aula particular. Aí o Charles Aznavour no velório. Eu acho. E a escola de samba, eu já tenho um roteiro pensado para o velório, para fazer um filme. Pois é. Então... Mas é isso, eu acho que essa galera... movimentou uma época nossa, que a gente pegou, tinha serenata. Sim. O fim da serenata eu peguei também. Essas pessoas, elas tinham um brilho especial, uma coisa, sabe? Eles pintavam na Beneficente, né? A Rosa, a tia Nicinha, a tia Raquel Dutra, o pai. Eu sei que era uma coisa elitizada da pintura, tá tudo certo, mas as coisas, elas não podem... Eu acho que a vida não é um sistema de subtração, um sistema de adição. Tem que ter isso, aquilo e aquele outro. Quem é que pinta hoje? Para onde vai? Tudo bem que é difícil ter tempo para pintar, mas assim, ensinamos alguém a pintar, abrimos uma coisa na vila tal para ensinar alguém a pintar, a pessoa pode não virar pintora, mas pode ser um hobby, pode ser uma coisa que a pessoa goste. Levamos isso para algum lugar, estamos fomentando isso, ou isso vai desaparecer? Não, e despertar vocações artísticas que tem em qualquer lugar. Sim, isso é inerente à classe social, isso é fora de...
Não sei se inerente a palavra. Não tem classe social, não define se a pessoa vai saber pintar, cantar, dançar, entendeu? E daqui a pouco alguém, e é muito comum também alguém se descobrir artista depois de 40 anos, de 50, Claro. Acontece muito também, né? Mas foi surpreendente, assim, tem muita gente legal em Jaguarão para falar sobre essas coisas de arte, ainda temos, mas eu sinto que eles estão partindo, assim. A tia Raquel Dutra, sabe, tem um trabalho incrível, a Luísa fez um filme sobre a tia Raquel, dos desenhos que ela tinha na paleta, sabe? Sim. São coisas que estão se perdendo, que eu acho que é muito importante essa verba da lei, reafirmo, vir para cá para a gente fazer esse tipo de coisa, e reafirmo ainda que precisa que os nossos dirigentes levem isso para os colégios, para as crianças, para que eles assistam e saibam que isso existe. Agora, uma coisa que é bem legal também, que na cidade está sendo muito reconhecido e muito, de certa forma, badalado, é a questão do jacar, né? Das tecelãs. Sim, fantástico. Vi um livro ontem, lindo. Fantástico. É uma coisa daqui, né? Daqui, genuinamente daqui. Daqui? Cansados de ganhar prêmio em qualquer lugar, todos os locais que vão. Só que o quê? Aí tem um entendimento mercadológico, porque vende e não é barato. Então alguém pega, leva aquilo e começa a ir, porque se entende que tem valor. A questão do trabalho artístico, as pessoas elas não dão valor. Sim. Esse entra meio que numa coisa de vestuário, em outro lugar, e alguém pega e começa a te valorar sobre aquilo, né? A arte parece que ela não tem valor. Que seria utilidade só. Né? É muito doido isso. É complexo. Por exemplo, o filme, tudo bem, a gente faz esse filme aqui, que eu acho importante ser sobre memória, mas nem tudo precisa ter um cunho tão objetivo. A arte é subjetiva. Sim. E pode ter múltiplas. E dentro da subjetividade ela vai tocar e vai fazer o movimento político e social mudar a cabeça da pessoa, mas ela não precisa, essa é a minha luta, não precisa ser sempre assim. Ela tem que ser assim, senão... Pode ter múltiplas interpretações claro. Também, que aí mais valorizada fica, isso, né? O jogo é esse, sabe? Eu tenho muitos planos para Jaguarão, queria fazer muita coisa aqui, queria fazer né? mais filmes aqui, fazer coisas, acho que Jaguarão é um grande cenário, assim, para muita coisa, sabe? E essa coisa da nossa fronteira, a gente tem atores daqui, como eu, tem o Jamandu, que é do Uruguai, dava para juntar todo mundo, fazer coisas, sabe? E é uma cidade que já se percebeu o potencial, já gravaram uma novela aqui, agora vou fazer um filme aqui. As pessoas estão entendendo. O Santiago fez um bate-papo com a gente. Eu tô sabendo disso, do filme, das coisas que vão rolar. Eu tenho um sonho, né, de participar, não sei de que forma, mas eu quero participar do documentário sobre os pescadores. Mas tá rolando ou não? Não tá. Eu tenho até o roteiro dele semi-pronto já. Tem que fazer. Mas eu acho fantástico. O Jorge Passos tem um sobre os azeinhos, é um pequeno documentário sobre os areieiros, né? Tá. É fantástico aquele vídeo. É um vídeo que está no YouTube também. Esse eu vi, eu falando com a Lorena, a gente pensando, somos uma comunidade ribeirinha. Exato. Porém, nos achamos brancos, bonitos e muito ricos. E ninguém fala que é uma comunidade ribeirinha. Cadê o restaurante pra gente comer peixe, cara? Na beira do rio não tem. Verdade. É umas coisas que não são insólitas, assim, que elas não... Perfeito. Se o peixe tá ali, você tirou dali, onde ele vai parar? Por que a gente não fala sobre essa comunidade da beira do rio? Tem um rio que atravessa que circunda a nossa cidade ali, assim, naquela beira. E a gente não fala sobre isso, somos uma comunidade ribeirinha. Por que o pessoal do Nordeste se apropria da sua vivência como comunidade ribeirinha e faz as coisas? Eu sinto que Jaguarão muitas vezes parece que tem uma vergonha das coisas, somos assim. Não, mas estamos na beira de um rio, somos ribeirinhos, o que a gente faz com isso? Não é dinheiro? Não é de peixe? Cadê a festa do peixe? Cadê 2 dias de festa do peixe, pra gente falar sobre peixe, o que tem no rio? Eu não sei nem que peixe tem dentro do rio. A vida inteira passaram dizendo pra gente que o rio estava sujo, que não podia entrar, mas como meu pai era muito louco, passei a minha infância na prainha, tomando banho no rio. Mas ninguém ia, era assim, lá vai o Pino com o João tomar banho no rio. Ninguém morre porque o rio era sujo. Ninguém morreu. Morre se joga de cabeça. Morreu gente afogada, isso sim, né? Afogado morreu vários. Mas entende, são esses lugares, assim, por quê? Porque meu pai conviveu com o rio de antes. Então tinha um amor, tinha uma outra coisa que o Mequinho tem, sabe? Que vocês têm um carinho por... Cadê? Isso tem que ser fomentado. Eu acho que a gente mexe muito pouco em coisas que devia mexer e que dariam dinheiro para a cidade. Culturalmente, economicamente, eu acho que... Mas estão olhando, agora vai ter o Festival de Cinema, que eu acho importante. E a gente tinha festival de teatro, lembra? Eu fui criado nos festivais de teatro, era incrível. O Contra-Anestesia surgiu depois, entusiasmados, os malucos da cidade com o que viram no festival. E depois, muitos anos depois, eu vi uma peça, não sei se tu fez, que o Mequinho fez... Eu tava junto. Era uma coisa de letras, não era? Era o Don Quixote?
Então. Fantástico, fantástico. Agora tem a Andréa lá com o grupo de fazia teatro. parte de um trabalho de uma turma de letras que tinha na extensão da Católica aqui em Jaguarão, da Universidade Católica. Agora a Andréa está dando aula de teatro e pesquisa lá com os alunos. Gente, é imprescindível, não quer dizer que as pessoas vão virar atores, mas isso te torna uma pessoa pensante. Para você ser um advogado, para você cortar queijo no supermercado, para você tirar areia do rio. Pensar em perder vergonha de falar em público. É isso. Filosofar sobre a coisa, que é o que nos diferencia dos animais. E o teatro te dá essa possibilidade, essa troca das pessoas, assim. Eu acho que é imprescindível, assim. Não, e tem pessoal na periferia fazendo teatro. Tem. Sempre teve, não é que surgiu. Sim. Sempre teve. João, vamos falar um pouquinho. Nosso tempo já está quase esgotando, não, mas é para que as pessoas assistam também, senão fica muito longo. Tem um capítulo do teu livro ali, capítulo não. Escrevi um livro, né? Pois é. Ainda tem mais esse. Outro dia a gente mostra, nós só vamos falar. Uma das coisas que me inquietou bastante, que todos nós, eu já fui jovem, saí para a noite na balada de sexta a domingo, né, com um grupo de amigos, e a inquietação da noite, né, de quando se sai para a noite, o que se espera, o que se quer, e ali não é só questão da noite que tu fala naquela parte ali, né, é uma inquietação que dá para puxar para a vida toda que o ser humano tem, né? De ser insaciável, de estar sempre na busca de algo diferente. Eu interpretei assim, não sei se você concorda. É porque eu tô sempre na busca de algo, né? Eu sou insaciável, assim. Sim, mas aí eu tô ser humano. Eu sou meio sagitariano, assim. Seja de saber que eu tô sempre lendo e buscando alguma coisa, eu estudo psicanálise, porque preciso ir para algum lugar. E aí trabalho, eu vou para trás das coisas. É meu isso. E eu acho que a gente tem isso por si só, sabe? É instintivo. Se a gente vai pela questão da análise, todos nós temos a busca da realização plena do prazer, que nunca vai se constituir, porque não existe a realização plena, a gente já nasce nessa questão do prazer e desprazer, então está dentro disso, de como você busca. E à noite, eu acho que a noite é incrível. Estou descobrindo a noite em Porto Alegre, que eu estou lá trabalhando. A noite é incrível, e eu me interessou boêmio, que nem meu pai. Eu já tenho carteirinha do bar, eu já me levo em casa. E a gente é desse lugar, sabe? Já fiz amigos, faço trabalho, as pessoas vão no teu show. Tem um circuito da noite que, fora essa noite da droga e essa coisa mais alienada, mas essa noite raiz de sentar no bar e conversar e abrir o coração e falar as coisas, traz muita coisa, muitos amigos e muitas outras aberturas, roteiros nascem ali. Letra de músicas, shows da Valéria, a gente pensa no bar, sabe? Mas esse livro, eu escrevi um livro em 2016, eu acho que eu lancei ele, com memórias, contos meus e crônicas de quando eu tinha 17, 18 anos, quando eu morava em Pelotas, uma compilação, assim. Foi a primeira coisa artística que eu fiz, que eu entreguei no mundo, assim, que eu tive coragem, assim, meu. Foi um desnudamento muito grande. Então fala sobre angústias que eu tinha muito quando eu era mais jovem, assim, dessa coisa de realização, da noite, do encontro, da busca. E eu acho que isso só vai mudando com a idade, assim, um pouco pra lá, um pouco pra cá, mas assim, a gente vai gerenciando sempre isso, né? De qualquer forma, ela pode até mudar de ação, não ser a noite, não ser o bar, mas por outros aspectos, né? Resumindo, todo mundo brinca um pouco com a vida, né? É que quanto mais velho a gente fica, o que muda é o preço dos brinquedos. E a cobrança em cima de tudo. Exatamente. Porque vai ficando puxado, as perdas, as pessoas começam a morrer, que antes, até uma certa idade ninguém morria. Depois as pessoas começam a desaparecer, a morrer, aí você vê a finitude, se deparar com a finitude é uma coisa muito forte, aí você começa a ressignificar, e aí você começa... Eu acho que vai ficando mais gostoso. Eu tenho eu não vim com esse aplicativo de crença e de ressignificar. Eu me contento que é um mistério, sabe? Não consigo avançar além disso, nada do que está escrito nessa área. Não, assim. Eu também, mas eu digo significar, que eu digo assim, conviver com isso, sabe? Saber conviver com as coisas que acontecem, eu acho que é esse o jogo, assim. Saber que o fim é a única certeza que a gente tem. Como ele acontece é que pode não ser legal, mas como que você vai lidando com isso, né? E tem correntes também que pensam diferente, né? Eu era partidário assim, de uma questão que não existia certeza absoluta, mas se eu afirmar que não existe certeza absoluta, isso é uma certeza absoluta. Sim. Então é conflitante, então não tem como explicar nada. A gente pode filosofar, né? Claro. Mas fechar é isso. Sim. Esse é um perigo até, eu acho, né?
Eu acho que qualquer coisa que seja embotada demais, assim, Sim, é isso ou é aquilo. Que não tenha como... E aí me deixa um pouco nervoso, porque eu sempre acho que tudo certo, como 2 e 2 são 5, que nem diz o Caetano, sabe? Tudo tem uma perspectiva ali pra gente trocar e ver, porque afinal de contas a gente entrou num lugar muito... É isso, é aquilo, e não é, né? Porque o ser humano, ele é completamente hiperdimensional, então... Bem Nietzsche, né? Eu sou ruim, sou mal, sou bonito, sou feio. É isso. Não tenho paciência, sou o cara mais paciencioso do mundo, é isso, né? E eu sinto que a gente acaba diminuindo tudo isso para poder caber, para poder organizar, mas a gente não pode tirar essa dimensão do humano, porque aí a gente deixa de ser humano e começa a ir para um outro lugar, e aí começa a voltar todas essas merdas de guerra, de não sei o que, quando a gente tira essas nuances, assim. Mas aí é um papo gigantesco. Sim. Mas é isso que eu acho legal, que eu quero levar para os meus trabalhos, que eu tenho conseguido, eu acho. Por exemplo, no Mãe, de conseguir botar nuances dentro daquela história para não ser só um filme de uma travesti, que é porque eu podia ser mais objetivo. E é só um recorte na vida daquelas pessoas, que podia ser na tua, que podia ser na de todo mundo. E aí que faz com que a gente, putz, tem uma vida similar à minha, mesmo não sendo. Porque no fim tem lugares que a gente se conecta um com o outro, né? Que é o que nos traz a humanidade, buscar a conexão com o outro. Não, e falar também a língua para quem assiste, né? Para quem possa se identificar com o problema também é fundamental, né? Sim. Que é aquela... Aí dá e tu fica, tu não pisca até acabar o filme. Então é todo um processo, né? Eu não sabia que ia dar certo, porque você junta todo mundo, monta não sei quantas pessoas, e você tá fazendo ali, aí a luz, não sei o que, vai a cena. É aqui, ó, porque é dinheiro, e aí pá. Aí você vai montar, você nunca sabe. É uma glória quando dá certo, assim, eu não imaginava. Quando eu vi no cinema um mês atrás, 2 grandes, na tela grande, que eu não tinha visto ainda, eu fiquei impactado como funcionou a narrativa, como a gente amarrou. Mas isso deu certo também, porque eu fiz o roteiro, não tinha gostado, e chamei a Júlia Caterini, que é uma diretora e roteirista lá de São Paulo. É maravilhosa, é uma mulher trans, e ela é muito boa, ela deu umas amarrações no roteiro junto comigo que foram incríveis, assim, pra gente conseguir chegar nesse lugar, né? E o Antunes também, o Antunes tinha uma coisa que era do Prêt-à-Porter, que falava sobre a fatia de vida. Eram sempre exercícios entre 2 atores, sobre alguma coisa, não precisava ter uma coisa grandiosa. Era sobre a gente aqui, mas o que se dava de goste aqui que a gente conseguia tornar isso interessante, para não ficar só no real da novela. Essa é a busca, sabe? Não, e uma cena impactante para mim do filme também foi a mulher que deixou o filho e foi embora. O grau de angústia. Então, cara, ela é a Paulinha Frascari, que ela é maravilhosa. O grau de angústia dela te contaminava, né? Tu sentia a cena muito bem construída, né? E foi doido, porque assim, bem dirigida, tudo. A Paula é uma amigona minha do Rio de Janeiro, e a Paula sempre fazia a Marília Pêra e a Suzana Vieira. A Paula fazia a Marília Pêra numa série quando nova, naquela que a Marília Pêra bebia e fumava. A Paulinha fazia ela quando nova. A Paula vinha da comédia. Aí quem ia fazer esse personagem era uma outra atriz, enfim, mas eu tava com a Paula na cabeça até que eu consegui a Paula. Levamos ela para Porto Alegre para gravar, e aí teve um dia pro Paulinho preparar ela, o nosso preparador. Ela ensaiou, eu digo, Paulinho, não é por aí. Aí liguei para ele, vamos ter que dar uma surra nela. Ele, tá. Se falaram de noite, no outro dia de manhã ela chegou arrasada. Preparação de elenco de ator, isso é importantíssimo. Não sei o que eles se organizaram, que ela entregou tudo que precisava de uma carga dramática. E o que a gente vê naquela cena é não ter juízo de valor, que são 2 mulheres, eu não sei o que aquela mulher passa. Exato. Primeira coisa seria dizer, que vagabunda, tá deixando do filho. Aí você bota 2 mulheres, uma na frente da outra, numa parceria, pra ver o que vamos fazer com isso. Que no fim é o que a gente faz o tempo inteiro, o que a gente vai fazer com isso. Sim. Sabe? Eu tô bem feliz, assim, agora o filme vai estar no Recifest agora, no Recife, tá em outro festival, que eu não lembro o nome agora, e tô esperando que a gente seja chamado para Jaguarão, se Deus quiser, Festival de Cinema de Jaguarão, e tem outros festivais também ainda que eu escrevi, a gente já foi nos 14, já ganhamos vários prêmios, a Valéria ganha vários prêmios de interpretação também. Gente, o que tá para acontecer no Festival de Jaguarão é alguma coisa imensa, que nunca aconteceu parecido antes, né? Imensa, e eu acho que deve e tem que entrar para o calendário da cidade, para as coisas, para começar com certeza a movimentar a cidade, né? Tornar mais uma forma, que eu acho que tudo tem que ser atrelado a dinheiro. Para as pessoas entenderem, a gente precisa mostrar que a arte traz dinheiro, então a gente mostra que o hotel vai encher, que os restaurantes vão vender comida, que eu acho que também é um dever nosso, já que a gente não é assimilado diretamente, a gente tem que, sei lá,
fazer e mostrar aqui, comprovar, isso deu nisso, ok? E dinheiro que vem de fora, né? Não é o dinheiro daqui circulando, que incrementa a economia local. E aí você consegue provar, não custa. Já que não estão querendo a gente assim tão de graça, não estou falando daqui, sabe? Mas a arte, vamos mostrar como isso funciona. Isso aí. Porque também a gente mostrando, você vira várias cartas quando as pessoas entendem como funciona. Quando eu digo para alguém que no filme tinha 40 pessoas, todo mundo fica assim, para fazer 20 minutos de... Sim, foram 4 dias, 20 pessoas, 12 horas por dia. Pode ter 100 pessoas para fazer 4 minutos de vídeo. Isso. Mas ninguém imagina, porque também a arte tem essa coisa do mistério. E aí a gente vê o quê? Todo mundo idealiza a Globo, digamos assim. Então você tem que falar para as pessoas, a gente tem que parar também de ser presunçoso, de se colocar no lugar do artista que manda a informação. Não, é uma coisa de troca, não é de cima para uma troca. Então se tu não sabe, vou te explicar. O negro não tem que passar o tempo inteiro explicando como é que funciona, pra gente não ser racista. A travesti tem que estar o tempo inteiro explicando, a gente também tem que a obrigação de explicar. Pior de tudo é ter que ter lei para respeitar o negro. Então, para respeitar qualquer um, o artista, tudo. Então a gente tem que explicar, vamos explicar. Não vai cair o nosso braço. Parece mentira. Sabe? Não, no futebol, essa coisa horrorosa, né, que acontece, os caras imitando orangotango. Cara, olha. Isso tá arraigado, assim. É difícil. João, querido, primeiro de muitos. Sim, vamos falar muitas coisas, se Deus quiser. Muito obrigado, por ter vindo aqui e tamo junto. Tamo junto, brigadão.